O trovadorismo durou de 1198 a 1434 e teve sua origem em Provença, na França. Durante esse período, o mundo estava vivendo o que chamamos de Idade Média, também conhecido como Idade das Trevas. Nesse período, a sociedade era dividida em feudos. Esses feudos eram propriedades dos senhores feudais que concediam abrigo e segurança aos servos, que retornavam o favor aos senhores feudais com contribuições de impostos e com favores ao seu senhor. A sociedade era teocêntrica. Sendo assim, a Igreja Católica tinha muito poder sobre a sociedade. Tudo que contrariava as vontades da Igreja Católica profanava ou ia além do que a Igreja Católica lhe permitia. Era pecado e muitas vezes levava à condenação de morte. A língua falada naquela época, em Portugal, era o galego-português. Toda a cultura, literatura e arte foram influenciadas e inspiradas pela religião. Na arquitetura, todas as obras estavam voltadas para a construção de igrejas, catedrais, capelas e mosteiros. Variava-se entre estilo gótico e romântico. Nas pinturas e esculturas da época, não podia ser diferente. Tudo focava a temática religiosa, apresentando Jesus, Maria ou algum santo como centro da obra de arte. E na literatura, as coisas não eram muito diferentes. As únicas pessoas da época que sabiam ler eram membros do clero. E por isso, a maioria das obras literárias produzidas nessa época eram cantigas para exaltar e glorificar a Deus. Mas também foi nessa época que aconteceram as cruzadas, onde vários homens foram lutar em nome da igreja no intuito de recuperar a Terra Santa. Então foram feitas também muitas cantigas de amor, inspiradas nos sofrimentos dos cavaleiros que eram obrigados a deixar suas mulheres. Outras poucas obras literárias narravam o costume da sociedade da época. São chamadas de cantigas trovadorescas, cuja característica se finda em composições poéticas, cantadas e acompanhadas por instrumentos musicais, dentre eles viola, lira, harpa, flauta, alaúde e pandeiro. Quem as compunham eram chamados de trovadores. Contudo, havia uma hierarquia dentre os mesmos, cuja diferença pautava-se pela função desempenhada pela interpretação, funcionando como uma espécie de status. Havia os trovadores, poetas das cortes feudais que compunham as canções sem nenhuma preocupação com o retorno financeiro. Os jograis, segréis ou menestréis eram homens com condição social inferior que iam de castelo em castelo no intuito de entreter a nobreza, exigindo com isso alguma forma de pagamento. Soldadeira ou jograleza, moça que dançava, tocava castanhola ou pandeiro e cantava. As cantigas, que eram muito comuns na época do trovadorismo, estão divididas em dois grupos, as líricas e as satíricas. Dentro das líricas, nós temos as cantigas de amor. Caja moiro por vós e ai, minha Senhor, branca e vermelha, queredes que vos retraia. Sentimentos em relação à mulher amada, que é sempre de uma classe superior à do trovador. Nas cantigas de amigo, o eu lírico sempre é feminino. Ai, flores do verde pinho, se sabes diz novas do meu amigo, ai Deus, ué. As cantigas de escárnio são sátiras e indiretas, ou seja, ele nunca fala o nome da pessoa de quem está se referindo. Ó dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvo em meu cantar. As novelas de cavalaria representam o que há de melhor na prosa da época trovadoresca. Foram originadas das canções de gestas, canções guerreiras em versos cujo centro era heróis ou até mesmo
rebeldes, visionários, lendários por suas ações em prol do bem comum. A temática das novelas de cavalaria tinha como foco as aventuras fantásticas vividas por cavaleiros da Idade Média, nas quais os destemidos cavaleiros enfrentavam batalhas sangrentas em nome de Deus e pelo amor de uma donzela. O amor idealizado pelo cavalheiro e a dama que amava quase sempre era impossível. As histórias costumavam terminar de forma trágica, sem o final feliz. Ao decorrer da história, ocorria uma provocação da honra, lealdade e coragem do cavalheiro, em várias situações, como, por exemplo, batalhas, aventuras, torneios e lutas contra monstros. Alguns temas eram ligados às batalhas entre cristãos e muçulmanos durante as cruzadas medievais e possuíam referências a período histórico míticos do passado. Havia o uso de locais imaginários, como, por exemplo, terras fantásticas e míticas. Essas histórias apresentavam códigos de consulta próprios dos cavaleiros medievais. Ainda não se sabe como tais manuscritos passaram para o galaico português. No entanto, é certo de que antes de vir para o português, foram traduzidos para o francês e daquela língua para a nossa língua, ainda em português arcaico. Podemos considerar claramente a existência de 3 ciclos nas novelas de cavalaria: o ciclo greco-latino, o ciclo carolíngio e o ciclo bretão ou arturiano. O ciclo greco-latino foi constituído por influência dos heróis gregos e romanos que, pela manipulação da igreja aos mitos pagãos da antiguidade, são convertidos em heróis medievais, cavalheiros a serviço de Cristo. Pertencem a ele o romance de Enéas, o romance de Troia e o romance de Tebas. Em Portugal, é o que menos influenciou o culto às novelas. O ciclo carolíngio possui os assuntos que dizem respeito às ações de Carlos Magno e os 12 pares da França. Revestem-se de caráter guerreiro e têm como objetivo as lutas francesas contra os mouros. Entre todas as novelas pertencentes a esse ciclo, destaca-se a canção de Rolando. Rolando é sobrinho de Carlos Magno, que, em frente às lutas contra os mouros, é derrotado em Roncesvalles. A organização do ciclo bretão ou arturiano gira em torno dos feitos do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. De todos os ciclos, apenas o bretão destacou-se em Portugal, tendo sido largamente apreciado. Certamente que as adaptações portuguesas ou castelhanas de tal ciclo foram feitas primeiramente por jograis peninsulares, ao final do século XIII, na corte de Afonso III. Desse ciclo foram traduzidos para a nossa língua A Demanda do Santo Graal, A História de Merlin e José de Arimatea. Entre todas as novelas que foram esse ciclo, uma especialmente se destaca, A Demanda do Santo Graal. Há nela uma inversão total dos valores cultivados na época. Em vez de divertir, a obra tem feição moralizante. O amor que inspira cantigas e penares é todo dedicado a Cristo e a Deus, sendo o pecado todo amor que transcende a natureza mítica e alcança a condição carnal. Dessa forma é que Galaás, filho de Sir Lancelot do Lago, deverá manter-se puro de corpo e alma para vencer a maior batalha de sua vida, trazer o Graal que restauraria a saúde de Arthur e a paz de Camelot.
A demanda do Santo Graal. Demanda quer dizer busca, e Santo Graal é o cálice, vaso sagrado em que José de Arimateia, rico comerciante convertido e seguidor de Jesus, teria recolhido o sangue do Mestre na cruz. Segundo a lenda, tal vaso estaria salvo, escondido em algum lugar do mundo, e abençoado de que era, podia produzir milagres, como restaurar a saúde de quem bebesse o vinho que em seu fundo repousasse de um dia para o outro, equilibrar pátrias, restaurar a tranquilidade das pessoas e determinar tempos de calmaria sem guerra.